acordo com aquilo que me é proposto, a gente prega. Jesus é bom. Apocalipse capítulo 2. A partir do verso 18. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu quero fazer as considerações preliminares. Louvar a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de mais uma vez poder estar aqui com vocês. Trago também saudações e um abraço da igreja que nós estamos apacentando, cuidando, ali em Vargem Pequena. Trago saudações também da minha esposa. Ela não me acompanha porque hoje a gente tem um culto no lar e ela está lá. Na minha ausência, alguém tem que ficar cuidando da igreja, não é verdade? E ela ficou ali dando apoio no trabalho no lar, nessa noite, em nome de Jesus. Você achou? Diga amém. Capítulo 2, a partir do verso 18, que diz assim: E o anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, seus pés como de um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência ou perseverança, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ela ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, e outra carga vos não porei. Mas os que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá, e serão quebradas, como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Quem tem ouvidos? Pai, nós te adoramos. Nós te glorificamos nesta noite pela tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é inerrante, que é imutável, que é infalível, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Nós estamos aqui, ó Deus, ávidos para ouvir o que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Ó Deus, é uma conferência durante 7 dias, a cada dia é proposto um tema relacionado a uma destas igrejas. E hoje nós vamos falar da 4ª igreja, a igreja de Tiatira, a igreja tolerante. Queremos te pedir que o Espírito de graça, de sabedoria seja manifestado, que a voz seja do pregador, mas a palavra seja tua. Trata, fala conosco, ó Deus, abre o nosso entendimento, para que nós possamos compreender exatamente tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Não permita que ninguém saia daqui do mesmo modo que chegou, muito pelo contrário, seja uma noite de esclarecimento, que teu nome seja glorificado por nós e através de nós. Fala não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a nossa necessidade, e que pelo poder da tua palavra, nós sejamos confrontados, ó Deus, com o teu querer, e assim possamos fazer a tua vontade. Fica conosco, assim a ti oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. E a igreja diz: podem se assentar, amados. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura do texto que nós acabamos de fazer. E antes da gente entrar propriamente dito no texto, que a gente precisa compreender, analisando o contexto do Apocalipse, é o livro da Revelação. Existem algumas pessoas que, quando a gente pergunta assim, qual é o livro mais difícil de se interpretar na Bíblia? A primeira coisa que você vai ouvir de alguém é o seguinte, que o livro mais difícil de se interpretar na Bíblia é o livro do Apocalipse, não é isso? No entanto, pare para considerar, a palavra Apocalipse significa revelação. Logo, se é revelação, não devia, por assim dizer, ser, entre aspas, o livro mais difícil da Bíblia. Porque se é revelação, já está tudo declarado, já está tudo revelado. Mas por que o livro do Apocalipse, então, se torna, para alguns,
esse enigma, por que o livro do Apocalipse, então, já que é revelação, se torna tão difícil de se interpretar? É simples, porque, na verdade, muitos de nós examinamos o contexto e queremos conhecer todo o contexto. Não. Para que você possa compreender o livro do Apocalipse, faz necessário você analisar o livro de Daniel, por exemplo, que é o Antigo Testamento, e você vai perceber que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E você vai perceber que algumas profecias, na verdade, elas estão em consonância com o livro do Apocalipse. Então, você precisa analisar o texto, mas você tem que observar também o contexto. E você vai perceber que, na verdade, o livro do Apocalipse pode ser interpretado nos 3 tempos. Você vai observar, quando João estava desterrado na ilha de Patmos, ele, na verdade, tem aquela visão gloriosa do Apocalipse, o Senhor vai falar para ele dos 3 tempos. Ele vai falar, olha, as coisas, na verdade, e passaram, as coisas que são e as que são de vir. Então, o Apocalipse, na verdade, tem coisas que já aconteceram no passado, estão acontecendo no presente e vão acontecer no futuro. A gente vai perceber também que o livro do Apocalipse tem muitos símbolos. Você vai perceber a besta que emergiu do mar, a besta que emergiu da terra. Você vai perceber, e por isso para muitos é um filme de terror. Você vai ver a besta, né, com chifres, com diademas. Você vai ver a mulher vestida de sol. Você vai ver a mulher fugindo para o deserto com um bebê. E, na verdade, tudo isso tem um propósito. Na verdade, tem muitos símbolos. E detalhe, a Bíblia, na verdade, ela pode ser interpretada de 3 formas. A Bíblia pode ser interpretada de forma literal, figurada e simbólica. Então, considere. Aquilo que é literal, você não pode figurar e nem simbolizar. É literal e ponto final. Exemplo, o céu é literal. Você não pode figurar o céu. Mas o inferno também o é. Então, não dá para figurar o céu, também não dá para figurar o inferno. Só para você ter ideia, por falar aqui no inferno, quando você começa a estudar os evangelhos, você vai perceber que Jesus mais falou sobre o inferno do que do céu. Só para você ter ideia, nos evangelhos, Jesus citou o diabo cerca de 177 vezes. Então, um lugar real e literal, que ninguém pode escapar dele. Mas a gente percebe algumas pessoas, quando você vai evangelizar, e você fala sobre a eternidade, alguém vai dizer que nada, o inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Alguém já ouviu isso? Alguém já disse essa frase também? Só que tem um detalhe, cá para nós, né? Que inferno bom é esse? Está com sono? Vai dormir. E por mais insônia que você tenha, não é verdade? Uma hora você tem que dormir. Se não conseguir, toma lá um tarja preta e acaba dormindo. No inferno, não tem tarja preta que faça você dormir. Está com sede? Bebe água. No inferno, a sede nunca acaba. Quer que eu te prove? Está na Bíblia. Lucas capítulo 16. Lembra a parábola do rico e do Lázaro? Quando o homem morreu, o rico foi para o inferno e Lázaro, no seio de Abraão, representa o céu. A Bíblia vai dizer que quando ele olha para cima, veja, a memória dele está lá. Então, quem está no inferno sabe por que está no inferno. Quem está no céu sabe por que está no céu. Quando ele está no inferno, Hades ou Seol, que é o mesmo lugar, a única diferença é que uma é palavra hebraica e a outra é grega, mas é o mesmo lugar. A Bíblia vai dizer que ele olha para cima, olha a memória. Ele conhece quem? Lázaro, que está no seio ou no peito reclinado de Abraão. Lembra disso? Então considere, ele vai dizer, pai Abraão, manda que Lázaro volte ou eu. Para quê? E por quê? Para eu pregar para os meus 5 irmãos. Olha a memória, eu tenho 5 irmãos para pregar para eles, para que eles não venham para este lugar que eu estou em tormento. Outra coisa, manda ele molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua, porque eu estou em tormento nesse lugar. Perceba, ele não pede um copo com água nem um balde, ele só quer uma gota na língua para refrescar o lugar. Inferno bom é esse? Está com sede, bebe água. Está cansado, descansa. Agora considere, o bicho não morre, o fogo não apaga, tormento, trevas exteriores, mas a pior dor do inferno não será nada disso. A pior dor do inferno é a consciência. Tive a oportunidade. Dá uma olhada para esse cara, embora seja uma parábola. Ele só resolveu orar quando estava no inferno. Ele decidiu ser missionário quando estava no inferno. O inferno é o único lugar onde a misericórdia de Deus não chega. Tive a oportunidade e desperdicei. Então, aquilo que é literal eu não posso figurar nem simbolizar. Mas existe uma segunda figura de linguagem que a Bíblia nos apresenta, que é a chamada linguagem figurada. Você vai encontrar na Bíblia muitos textos figurados, como por exemplo, Jesus ele usou muito a linguagem figurada, quando ele vai dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Literalmente ele é pão? Não. Mas quando a figura de linguagem, na verdade, ela é figurada, você precisa interpretar o que significa essa linguagem. Por exemplo, quando ele diz,
eu sou o pão vivo que desceu do céu, isso não é literal, uma linguagem figurada. Para que serve o pão? Para nos alimentar, representa o alimento. Então o que Jesus está dizendo? Eu sou o único que tem o poder de matar a tua fome espiritual. Quando ele disse, eu sou a água, se alguém tem sede, venha a mim e beba, não é literal. Mas assim como a água vai descedentar a nossa sede, Jesus é o único que tem o poder de descedentar a sede da nossa alma. Glória a Deus. Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim achará pastagem. Não é literal, mas ele é o caminho, ele é a porta. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, linguagem figurada. Então, você vai encontrar muito isso na Bíblia. Então, você precisa observar que tipo de linguagem é aquela. E você vai encontrar agora a terceira interpretação na Bíblia, que é, na verdade, os símbolos. Você vai encontrar muitos símbolos. Por exemplo, no livro de Daniel, você vai encontrar, lembra do sonho do monarca de Nabucodonosor? Ele viu uma grande estátua, você lembra? A cabeça era de ouro, o peito de prata, não é isso? Aí ele vai ver lá que o ventre, na verdade, era de ferro, depois os pés misturados com ferro e barro. Na verdade, cada um desses materiais aqui representa uma nação que ia se levantando, e uma vai, na verdade, sobrepujando sobre a outra, até que aparece uma pedra que começa pequena, atinge os pés da estátua e a derriba. E detalhe, e aquela pedra que começa pequena, que derruba a estátua, ela toma conta de todo mundo. Aquela pedra representa Jesus, que na verdade vai destruir todos os reis do mundo, porque ninguém é maior do que ele. Então começa pequeno, mas termina grande, porque ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Então veja, todo símbolo tem um sentido, tem um significado, a gente precisa ter esse critério, esse cuidado. Mas qual é o problema? O problema é que nós somos preguiçosos. Por exemplo, o que é texto? Texto, na verdade, pode ser 1, 2, máximos 3 versículos. Então considere, nós lemos o texto e queremos entender todo o contexto da Bíblia toda. Isso não vai acontecer. Para que você possa compreender a Bíblia, você precisa, na verdade, ter critério, cuidado, paciência. E não é gastar tempo, mas, na verdade, é investir tempo na leitura. Então, não adianta pegar a Bíblia e ler como se fosse um livro qualquer e comum. Você tem que analisar com cuidado. Por isso, Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, guarda isso. Jesus não está mandando ler, Jesus está mandando examinar. Então, ler, você lê qualquer coisa. Quantos aqui já leram e gravaram para poder fazer uma prova? Levanta a mão. Mas depois que você fez a prova, tu ainda lembra do que você fez? Não. Por quê? Porque você memorizou para fazer a prova. Então, considere, há uma diferença de aprender e apreender. Quando você aprende, é só por um momento. Quando você apreende, você prende dentro, guarda dentro. Então, você não deve aprender a Bíblia, você deve aprender a Bíblia. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que a gente precisa. Você está entendendo? Então é isso. Aí a gente lê 3 versículos e quer entender tudo. Vai acontecer. Então a Bíblia é para quem não é preguiçoso. Detalhe, a Bíblia foi escrita para seres humanos compreenderem. Então se a gente não entende, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Então, considere, se você quer entender, você vai ter que estudar. E detalhe, eu digo aqui a minha experiência. Quando eu me converti e aceitei Jesus, eu li toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse em 15 dias. Eu vou repetir, de Gênesis e Apocalipse em 15 dias. Pergunta o que eu entendi? Nada. Oh, mas você leu toda ela. Mas eu não entendi nada. Eu desisti. Hoje eu estou aqui pregando. Hoje eu estou aqui ensinando. Por quê? Porque à medida que você vai lendo, e a Bíblia é o único livro que você lê todo dia e não se cansa da leitura. E a Bíblia é o único livro que dá o spoiler daquilo que vai acontecer no final. Detalhe, quando alguém vai na frente e assiste um filme lançado recentemente no cinema e volta contando para você, às vezes a gente fica até chateado, né? Agora eu não quero ver mais, eu queria ver, mas alguém já me contou, você fica chateado porque alguém te deu spoiler, não é isso? Agora a Bíblia não. A Bíblia dá o spoiler, e o spoiler que a Bíblia dá para a gente alegra o nosso coração, porque o fim é melhor do que todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. Então, a gente observa o spoiler, o Apocalipse é o spoiler, já diz tudo o que nos espera, o que nos reserva na eternidade. Quando você lê Gênesis, você vê, na verdade, o que o homem perde, mas quando você lê o Apocalipse, você vai ver o que o homem vai ganhar por ser fiel ao Senhor. Então, isso é extraordinário, é maravilhoso, é ou não é? Você vai ver no Apocalipse, o homem recebendo de volta o direito de entrar no céu, recebendo o direito de comer de novo da árvore do fruto da vida, não é isso? A gente voltando para o céu, convivendo com aquele que nos criou. Por exemplo, o Apocalipse diz para nós
que quem morre servindo a Deus não é morte, é volta para casa. Aleluia. Então isso é maravilhoso, isso alegra o nosso coração quando a gente entende isso. Então veja, as 7 cartas da Ásia Menor, e você vai perceber que o Apocalipse ele é rico em 7, porque na numerologia e na simbologia bíblica, o 7 representa o número de Deus, é o número da perfeição. Por isso, quando Pedro, e eu faço aqui agora uma aplicação, foi questionar a Jesus quantas vezes devia perdoar o seu irmão, é por isso que Pedro pergunta, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7? Porque ele sabia que na simbologia bíblica o 7 é número da perfeição, é número de Deus. Aí Jesus, que vai muito além, e faz muito além daquilo que pedimos e pensamos, vai dizer, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Porque na cabeça do ser humano era só 7, mas Deus que é misericordioso, 70 vezes 7, 490 vezes, isso por dia. Quem consegue falar contigo 490 vezes por dia? E qual é o nosso problema? Errou a primeira vez, a gente nunca mais quer saber. Mas olha o que Deus está dizendo, 70 vezes 7. É misericórdia ou não? É graça ou não? Não é verdade? Então considere, você vai ver 7 estrelas, você vai ver 7 igrejas, você vai ver 7 Espíritos de Deus, está tudo isso no Apocalipse. Então as 7, na verdade, quando o Senhor Jesus dá ordem a João para escrever a essas 7 igrejas, você vai perceber que, na verdade, essas igrejas, elas existiam na Ásia Menor naquela ocasião. E essa região aqui é a atual Turquia, eu vou repetir, essa região aqui é a atual Turquia, mas era a região da Ásia Menor naquela ocasião, onde, literalmente falando, havia essas 7 igrejas. Agora, detalhe, essas 7 igrejas aqui, na verdade, representam o quadro espiritual da igreja na terra. Eu vou repetir, essas 7 igrejas aqui representam o quadro espiritual da igreja na terra. Cada uma dessas igrejas aponta, na verdade, como está o estado espiritual da igreja na terra. Você vai ver a igreja que tem o nome que vive, mas está morta, que é a igreja de Sardes. Você vai ver a igreja que não é fria, nem é quente, mas é morna, a igreja de Laodiceia. Você vai ver a igreja pequena, porém fiel, que é a igreja de Filadélfia, e tantas outras. E essa que eu vou destacar aqui hoje é a 4ª igreja, que é a igreja de Tiatira. E eu quero chamar a tua atenção para isso, porque, considere, essa igreja, a igreja de Tiatira, na verdade, ela estava na menor cidade da Ásia Menor. Era um pequeno centro industrial, ela tinha numerosas associações comerciais, lá tinha muitos carpinteiros, tinha tintureiros, comerciantes, fabricantes de tecidos, entre outras profissões. Então, na verdade, era um centro industrial. E detalhe, cada uma dessas profissões aqui tinha lá uma pseudo-divindade que representava cada uma daquelas profissões. Agora, detalhe, a igreja está nesse cenário, eu vou repetir, a igreja está nesse cenário, um cenário onde havia idolatria, onde o pecado, na verdade, imperava, mas Deus estabeleceu uma igreja que estava ali, uma igreja que, na verdade, era pujante, era uma igreja crescente, era uma igreja atuante, a glória de Deus se manifestava nela, e tudo ia bem nessa igreja, eu vou repetir, tudo ia bem nessa igreja, até que aparece nessa igreja uma mulher, que se diz profetiza, e o Senhor Jesus aqui a chama de Jezabel. E essa mulher que se diz profetiza, ela começa, na verdade, a introduzir nesta igreja o pecado, a prostituição. E, na verdade, esta mulher, chamada Jezabel aqui por Jesus, que se diz profetiza, ela começa, na verdade, a trazer o pecado para dentro da igreja. E ela começa a influenciar negativamente os membros desta igreja. E o Senhor Jesus, que conhece tudo, então, vai agora dar uma ordem a João para escrever. Agora, detalhe, observação, quando João escreve, orientado por Jesus, João não escreve diretamente à igreja. João, na verdade, escreve primeiro ao responsável da igreja e ao anjo da igreja que está em Tiatira. Então veja, porque considere, da igreja trata e cuida o pastor, mas do pastor trata e cuida Deus. Então, se eu sou o responsável pela igreja, quem tem que dar conta da igreja sou eu o responsável. Então, quando o Senhor Jesus manda João escrever ao anjo da igreja, é Jesus dizendo a João, escreve a ele, fala com ele. Por quê? Porque se isso tudo está acontecendo, a responsabilidade é dele. Por quê? Porque ele devia fazer alguma coisa para impedir que isso estivesse acontecendo. Não diz o texto, mas eu digo inferência, 2 observações eu faço aqui. Número 1, talvez o nome desta mulher nem fosse Jezabel. Vou repetir, talvez o nome dela nem fosse Jezabel. Mas a intenção do Senhor Jesus, ao denominá-la de Jezabel, na verdade, era fazer a alusão a Jezabel do Antigo Testamento, que trouxe um grande problema para a nação de Israel. Lembra da mulher de Acabe?
porque na verdade Acabe era o testa de ferro, era ele que estava sentado no trono. Juridicamente falando, na verdade ele era o rei de Israel, mas quem mandava por trás do trono, quem era? Jezabel, fria, calculista, sacerdotisa de Baal e de Azera. Na verdade, já havia mandado matar muita gente. Então, na verdade, essa mulher trouxe um prejuízo, espiritualmente falando, para a igreja, muito grande, assim como a Jezabel do Antigo Testamento, a mulher de Acabe, trouxe para a nação de Israel, por conta da sua influência maligna, porque ela tinha à sua disposição os profetas de Baal e de Azera. Você está entendendo agora que eu estou falando? Então, talvez seja por conta disso que o Senhor Jesus, quando se refere a esta mulher, dá a ela o nome de Jezabel. Até porque o nome de Jezabel no original significa casta, montão de lixo. Eu vou repetir, Jezabel no original significa casta, montão de lixo. Então considere, quando o Senhor Jesus está falando a essa igreja através de João, tenho porém contra ti que tolera Jezabel, parafraseando o que o Senhor está dizendo, olha, eu tenho contra esta igreja, que esta igreja na verdade está tolerando lixo, parafraseando, é o pecado que está entrando aí. O lixo está dentro e quem devia fazer alguma coisa, que é o pastor da igreja, não está fazendo nada. Isso está contaminando a igreja. Eu escrevi agora à tarde nas redes sociais, enquanto eu estava preparando o sermão, eu escrevi na rede social o seguinte: nem tudo que a igreja tolera, o Deus da igreja tolera. Essa igreja está tolerando Jezabel, mas o Deus da igreja não tolerava Jezabel. Então considere, guarde isso aqui, a igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Então, não tem esse discurso de vir como está e permanecer como está. Evangelho que não muda, que não transforma, pode ser tudo menos evangelho, gente. Evangelho da mudança de vida, evangelho da transformação. Não tem essa história de dizer, não, a gente está na graça, e na graça Deus não vai mandar ninguém para o inferno, e é verdade, porque na verdade, quando a gente fala de inferno, a gente precisa compreender que Deus não preparou o inferno para a humanidade, para o ser humano. O inferno foi criado e preparado para o diabo e seus anjos, mas o ser humano caminha para o inferno, por quê? Porque na verdade não quer andar com Deus. Eu vou repetir, não quer andar com Deus, quer andar segundo os prazeres da sua carne, conforme os desejos da sua mente e do seu coração. E detalhe, ninguém vai para o inferno porque é pecador. Geralmente o ser humano vai para o inferno porque não aceitou o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Isso é uma realidade a gente compreender. Então considere isso aqui, nem tudo que a igreja tolera, Deus da igreja tolera. E outra coisa, nem todo mundo que fala em nome de Deus, fala por Deus. Eu vou repetir, nem todo mundo que fala em nome de Deus, fala por Deus. Tem muita gente falando em nome de Deus, mas não é Deus. Que tempo difícil é esse que a gente está vivendo, irmãos? E por favor, eu sei que está sendo gravado, e eu posso até ser cancelado por alguns aqui, mas eu tenho que dizer uma verdade: nós não podemos mudar as escrituras sagradas. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado e ponto final. Adultério ainda é pecado, fornicação ainda é pecado, homossexualismo ainda é pecado, que você goste ou não, a Bíblia condena. Homem com homem é pecado, mulher com mulher é pecado, adultério é pecado, fornicação é pecado, e não dá para a gente mudar isso. Então, como é que pode, eu não consigo, por exemplo, imaginar a ideia de existirem igrejas chamadas inclusivas, onde as pessoas, na verdade, não querem se enquadrar na Bíblia, e eles estão, na verdade, deixando de ter uma Bíblia sagrada para terem e fazerem uma Bíblia sangrada. Eles querem sangrar a Bíblia. E o que a gente está vendo hoje nesse tempo tão difícil, na verdade não é mais o evangelho, é o evangelho. É o evangelho antropocêntrico, onde o homem está no centro. Ei, evangelho é boas novas, é mudança de vida. Evangelho é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem crê que Jesus ainda liberta, transforma, levante a mão e adore a Deus, porque Ele está aqui. Então vamos observar algumas coisas aqui, considere. Toda carta, ela tem destinatário e remetente, sim ou não? A gente já observou o destinatário, é para quem a carta está sendo dirigida, é o anjo da igreja. Então, a carta, na verdade, o destinatário é o anjo da igreja que está onde? Em Tiatira, não é isso? Então, a carta está sendo remetida para eles. Agora, essa carta, na verdade, tem um remetente. E eu gosto disso, porque todo remetente tem nome e sobrenome. Eu vou repetir. Todo remetente tem nome e sobrenome. Considere, destinatário é para onde a carta, destino da carta, para onde a carta está indo.
E o remetente é aquele que está remetendo e enviando a carta. Então vamos observar isso? Considere. Vamos ver primeiro o destinatário e depois a gente observa o remetente. Olha isso. E é o anjo da igreja de Tiatira, ou que está em Tiatira. Então aqui a gente encontra o destinatário da carta, sim ou não? Escreve isto. Escreve. Isto diz agora, olha aí o remetente, o Filho de Deus. Olha como é que ele se apresenta para esta igreja. Ele se apresenta como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente. Então, olha como é que como ele se identifica a esta igreja. Veja, olha aqui o remetente. Ele é Filho de Deus, tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. É assim que ele se apresenta a esta igreja. Então vamos considerar aqui, considere, ao anjo é o responsável da igreja. Quando a gente observa aqui no remetente, ele se intitula como Filho de Deus, ele está dizendo o seguinte: isso é a divindade absoluta, eu sou o Filho de Deus. De novo, eu sou o Filho de Deus. De novo, eu sou o Filho de Deus, divindade absoluta. Ele está apresentando a sua deidade, a sua divindade. Então não há dúvida, considere, essa igreja aqui não foi fundada nem criada pelo homem. Então o maior interessado que essa igreja seja santa e que essa igreja cresça, mas cresça em santidade, é o Filho de Deus, o Senhor da igreja, o dono da igreja, o fundador da igreja. Então considere isso aqui, lembra disso? Ao anjo da igreja, lição que eu aprendo: Deus dá à igreja pastores, mas não dá à sua igreja pastor nenhum. De novo, ele dá à igreja pastores, mas ele não dá à sua igreja pastor nenhum. Por isso ele se apresenta como Filho de Deus, parafraseando: eu sou o Filho de Deus, eu sou o fundador dessa igreja, eu sou o Senhor dessa igreja. Está entendendo? De novo, eu sou o fundador desta igreja, eu sou o Senhor dessa igreja. Quem manda nessa igreja é o Filho de Deus. De novo, quem manda nessa igreja é o Filho. Quem manda nessa igreja é o Filho de Deus. Então isso representa a sua divindade absoluta. Depois, ele vai dizer que os seus olhos são como chama de fogo, é um olhar penetrante. Os olhos como chama de fogo aqui significa dizer que ele vê tudo. Então considere, se ele vê tudo, eu posso até tentar esconder de tudo e de todos na terra. Então, se eu olhar para os lados, talvez eu não veja ninguém. Mas se eu olhar para cima, eu vou ver duas bolas de fogo que são os olhos de Deus. Eu me lembro, sabe de quem? Do salmista no Salmo 139, quando ele diz assim: as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Por isso, o salmista pergunta: para onde eu iria ou fugiria do teu espírito? Se eu fizer a minha cama no abismo, tu me encontra. Se eu tomar as asas do vento e voar, tu me encontra. Porque as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Os olhos dele são como chama de fogo. Não tem como escapar desse olhar penetrante, profundo, porque ele conhece tudo e a todos. Você pode glorificar a Deus por isso? Então veja, quando ele se apresenta para essa igreja como Filho de Deus e como aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele já está dizendo para esta igreja: ó, não tenta esconder nada não, porque eu já sei, eu já vi tudo, eu já conheço tudo, hein? Pensa que me engana não, porque eu conheço. Depois ele diz mais: os seus pés são como latão reluzente. E detalhe, latão reluzente aqui, algumas traduções vai dizer que é igual a bronze, e bronze na verdade é um material do julgamento. Então, pés de latão reluzente significa dizer que é o julgamento purificador, significa dizer que ele é o bom pastor, mas ele também é o juiz. E sinceramente, hoje ele ainda está como o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, mas um dia ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Eu vou repetir, hoje ele ainda está como o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, mas um dia ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Hoje ele ainda está como advogado, mas um dia ele volta como juiz. É por isso que você lê, quando você lê, estuda a escatologia, você vai perceber que vai chegar um tempo que os homens, diante da face dele, vão tentar se esconder. E detalhe, a morte hoje para muita gente é um pavor, sim ou não? As pessoas fazem de tudo para não morrer, mas vai chegar um tempo que os homens vão desejar a morte e a morte vai fugir deles. O dia do julgamento. Meu Deus, isso aqui mexe.
o dia do julgamento. É por isso que ele tem os pés como de um latão reluzente. Isso, na verdade, fala de autoridade. Aquele que pisa com autoridade. Ele está se posicionando diante dessa igreja dizendo: eu julgo com justiça. Eu julgo com justiça. Não dá para escapar do juízo de Deus. E detalhe, na terra, a gente vê alguns juízes que lamentavelmente deixam a desejar. Mas o justo juiz, ele julga com equidade. Vou repetir, ele julga com equidade. Isso deve fazer a gente refletir, ok? Então ele está se apresentando assim a essa igreja. Agora, a segunda coisa que a gente vai perceber com esta igreja é que esta igreja, na verdade, tinha muitas virtudes, muitas qualidades e virtudes que o próprio Cristo vai elogiar. Se não, observe o que diz o verso 19. Ele começa assim, exatamente assim, ó: eu conheço as tuas, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aí eu pergunto, é uma igreja que tem virtudes ou não tem? É uma igreja que tem qualidade ou não tem? É uma igreja que, na verdade, é pujante. Por que não dizer, esse é o sonho de todo pastor, ter uma igreja que ama. Vamos lá, ó. Ter uma igreja que ama, ter uma igreja que, na verdade, trabalhe, que seja uma igreja que sirva, olha aí, que, na verdade, tenha fé, tenha perseverança, e que, acima de tudo, cresça nesse serviço, que haja um progresso. É uma igreja, na verdade, desejada e sonhada por todos nós. Então, Jesus, que conhece as obras, quando ele diz assim, eu conheço as tuas obras, Jesus está dizendo, não espere que os outros estejam elogiando. Eu já estou elogiando, porque eu conheço o teu trabalho, eu conheço as tuas obras, eu conheço tudo. Então, pegue isso aqui. Quando a gente faz, a gente precisa ter a consciência que tudo que a gente faz, a gente deve fazer para Deus. Vou repetir, a gente deve fazer para Deus. E ainda que alguém aqui na terra não veja e não reconheça o seu trabalho, guarda isso aqui. Deus, na verdade, é o melhor patrão do mundo. De novo, Deus é o melhor patrão do mundo que não fica devendo nada para ninguém. Ele paga adiantado, paga ou não paga? E que se nós não, na verdade, se eu e você fizéssemos isso por toda a vida e por mais que a gente faça servindo, nunca será o suficiente para poder pagar tudo que ele fez e continua fazendo por nós até hoje. Não é verdade, irmãos? Agora considere, há uma recompensa para aqueles que temem e servem a Deus com alegria e de coração. Naquele dia haverá uma recompensa para aqueles que servem ao Senhor. Eu creio que a gente vai passar pelo tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo vai se cumprir o que o próprio Cristo disse: eis que venho sem demora, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então considere, os homens na terra podem não reconhecer, pode não observar, pode não valorizar o teu trabalho, mas há um Deus no céu que conhece as tuas, que conhece as minhas obras. Então, por mais que você faça, não tente mostrar, não tente aparecer, e se alguém realmente não reconhecer, não fique triste, porque ele já está aparecendo aqui dizendo, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Agora pare para considerar, saber que ele conhece as nossas obras, te alegra ou te preocupa? Há um silêncio, porque alguns deviam ficar preocupados com a expressão, eu conheço as tuas obras. Esses dias eu disse para alguém lá na igreja, e alguém estava lamentando e reclamando, e dizendo que não conseguia ser fiel a Deus na sua contribuição. Eu falei, você já pensou se Deus tornasse a sua renda conforme a sua contribuição? Pense nisso. Se Deus tivesse que nos abençoar de acordo com como a gente trabalha, de acordo com como a gente contribui, você estaria bem ou estaria mal? Responde para mim não, fica só para você. A gente está vivendo um tempo tão difícil que a gente hoje tem quase que implorar para os crentes virem para a igreja. A gente está tão ocupado com as nossas coisas, com a nossa vida, que a gente não tem tempo mais para Deus. Não sobra tempo de orar, não sobra tempo de ler Bíblia. A gente vem para a igreja, alguns, mas já vem dormindo, cansado, se arrastando. Só vou porque eu não quero que o pastor brigue comigo. Outros porque tem responsabilidade. Só vou porque tem que ir. Às vezes você vem assim, ó. E uma conferência dessa durante 7 dias. Oh my God.
Mas cá para nós, né? Quantos aqui no passado corriam atrás do trio elétrico? Não se cansavam. E para Deus é uma dificuldade, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas que a gente possa fazer para Deus sem murmuração. Segundo a Bíblia, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Então veja, quando ele diz eu conheço as tuas obras, significa dizer que eu não preciso dizer, ele conhece, então eu não preciso. Esses dias eu conversava com alguém e eu disse assim, é melhor dar fruto do que falar, porque se conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Pare de falar e frutifique. Entendeu? Que os frutos falem quem é você. Por quê? Porque os frutos revelam a identidade da árvore. Então coloca na tua cabeça, se você não é, se você não fez, estão falando que você fez o que você falou, deixa quieto. Ele conhece as nossas obras, gente. Por isso que eu digo que eu sou escravo da minha consciência, não da minha reputação. Porque nem sempre a reputação condiz com a verdade. Quanta gente tem uma reputação por fora, mas o interior. Então, que você seja escravo da tua consciência, não da tua reputação. Ainda que alguém esteja falando um monte de coisas absurdas ao teu respeito. Deus te conhece? Então, liga não. Haverá uma recompensa. E segundo a Bíblia, há uma diferença daquele que serve para aquele que não serve a Deus. Ele conhece as nossas obras. Vale outro aplauso aqui? Vale? Vale? Então veja, essa igreja tinha amor, essa igreja tinha assistência, essa igreja tinha fé, tinha paciência, era uma igreja produtiva, porque as últimas obras, de novo, as últimas obras eram maiores do que a primeira. Então veja, essa igreja desde que começou, ela não ficou estagnada, ela não ficou parada no tempo. É uma igreja que teve um progresso espiritual assim extraordinário. Então veja, de novo, como eu disse na introdução, tudo ia bem nessa igreja. Agora considere, se essa igreja que até então tem amor, tem perseverança, tem serviço, tem obra, sofreu isso, você acha que a gente não corre risco de sofrer a mesma coisa? Agora guarda isso aqui. Você está vendo, nessa palavra que a gente leu, o diabo tirando alguém dessa igreja? Você está vendo? Mudou a regência e os regentes, mas a história está se repetindo. O diabo hoje não quer tirar ninguém da igreja. O diabo quer manter a pessoa dentro da igreja, mas mantê-la tolerante com o mundo. De novo, mantê-la tolerante com o mundo, fazendo com que o crente esteja na igreja, mas flertando com o mundo. E esse é o problema. Tem gente que na verdade está na igreja, mas não é igreja. Tem gente que entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nela. Então, muita gente veio à igreja, mas ainda não foi a Cristo. Eu vou repetir, muita gente veio à igreja, mas ainda não foi a Cristo. Então, o que a gente está vendo aqui é que essa igreja era uma igreja atuante, era uma igreja que tinha fé, que tinha perseverança, que tinha amor, era uma igreja que servia, que trabalhava, que tinha paixão na adoração, pela busca de Deus. Mas o diabo, através dessa mulher que se dizia profetisa, a Jezabel, entrou lá e conseguiu contaminar alguns irmãos que começaram bem, vou repetir, que começaram bem, mas agora estão contaminados por essa mulher. Então, olha para cá e tome cuidado, porque o diabo tem feito isso nos últimos dias. Porque, na verdade, considere isso aqui. Você pode colocar, por exemplo, numa caixa, exemplo, você coloca muitas maçãs boas, mas se você colocar uma maçã podre no meio daquelas boas, aquela podre vai contaminando as outras. É isso que o diabo tem feito nos últimos dias. Tem colocado gente no nosso meio para tentar minar a nossa fé, para tentar destruir a gente, para colocar coisa na sua cabeça, para você ficar aqui, mas distante de Deus. Fala a verdade, gente. Isso tem sido uma realidade. Quanta coisa o inimigo tem tentado implantar no nosso meio, colocando gente que na verdade é convencida, mas não é convertida. E a gente está caminhando para um tempo do pragmatismo. E o que é o pragmatismo? O pragmatismo não é fazer o que é certo, mas é fazer o que dá certo. A gente está vivendo um tempo hoje, onde em nome, na verdade, dessa tolerância, ninguém pode falar mais nada. É o tempo do politicamente correto.
E considere isso aqui, lembra do que eu disse na introdução? Essa cidade, na verdade, era uma cidade onde era uma cidade industrial. E tinha muita gente de várias profissões, por ser uma cidade industrial, morando naquele lugar. E detalhe, cada uma dessas pessoas ou profissionais naquela cidade industrial, cada um tinha um pseudo-deus. Então, essa Jezabel, que se dizia profetisa, ela começou a incutir na cabeça dos irmãos da igreja de Tiatira, que eles podiam comer comida oferecida aos ídolos e até se prostituírem. Por quê? Porque ela dizia, nada, se faz de fraco, parafraseando, para ganhar os fracos. Desde quando, para ganhar um maconheiro, eu tenho que fumar maconha? Então, olha para cá. A Bíblia diz, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O que Paulo está dizendo é que eu não posso me conformar, ou me modelar, ou me amoldar o mundo, eu tenho que fazer a diferença. Mas quanta gente hoje não faz mais a diferença entre o santo e o profano, quanta gente hoje está na igreja, mas se comporta como se fosse um mundano, não tem linguagem de crente, não tem postura de crente, mas diz que é crente, que está na igreja, porque para muitos hoje ser evangélico, na verdade, é moda. Eu fico observando hoje os pseudos artistas, que diz que são convertidos, mas continua fazendo show mundano, continua vivendo a mesma vida, não mudou de vida. Gente, pelo amor de Deus, que estratégia é essa? Aonde para ganhar o mundano eu tenho que copiar o mundo. De novo, para ganhar o mundano, eu não estou dizendo que você não seja moderno. Agora olha para cá, seja moderno e não mundano. Seja para frente, mas cuidado para não deixar Jesus para trás. De novo, então seja moderno, mas não se torne um mundano. Seja para frente, mas não deixa Jesus para trás. E a gente está vivendo um tempo tão difícil hoje, com tanta modernidade, que eu me sinto antiquado e velho. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que é isso? Tanta inovação. E detalhe, a igreja não precisa disso, não tem que inventar nada, o evangelho é simples. Eu ainda creio no evangelho simples. Que tipo de mensagem? Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e um dia vai voltar para arrebatar a sua igreja. Eu ainda acredito nessa mensagem simples. Pastor Vitor conhece, pastor que ganhou a mim e a ele para Jesus. Pastor Daniel, pensa num homem simples. Eu nunca vi a foto do pastor que nos ganhou para Jesus num cartaz da vida, nem nas redes sociais. Um homem simples, mas que me ganhou para Jesus, pregando o evangelho simples. Não precisa inventar nada. A gente hoje está cheio de mestre, cheio de doutores, mas nunca se viu tanto sermão oco, seco, vazio, sem graça, tanta palha seca sendo dada para a igreja. Ainda ontem na igreja eu preguei e disse aos irmãos, se Deus não colocar fogo no meu sermão, eu mesmo colocarei fogo neles. Vou repetir, se Deus não colocar fogo nos meus sermões, eu mesmo colocarei fogo neles. Porque isso não tem a ver com retórica, com oratória, isso não tem a ver com letra, tem a ver com graça, aleluia. Então, a gente está vendo hoje um monte de doutor, um monte de coach, um monte de gente tentando influenciar com palavra. Agora, olha para cá, o coach, na verdade, pega a pessoa e leva ela do estado atual para o estado desejado. Só que tem um detalhe, o evangelho não tem a ver com você sentir bem. Sinceramente, eu vou repetir, o evangelho não é trazer você para cá para você sentir bem. Você não tem que ficar confortável aqui, coisíssima nenhuma. Na verdade, você precisa se encaixar naquilo que a Bíblia diz que eu e você precisamos nos encaixar. É por isso que eu disse que a igreja aceita todos, mas não aceita tudo, gente. Não tem como a gente correr. Mas a gente está vendo hoje, em nome, na verdade, de alguém, a gente está vendo isso hoje na mídia acontecendo direto, não, porque a fulana deu uma igreja de presente, porque deu um som, porque deu um carro para o pastor, e vai tolerando o pecado, isso é tolerar Jezabel de novo, isso é tolerar Jezabel. Eu acho que eu já contei isso aqui, vou contar de novo.
Algum tempo atrás eu recebi um telefonema de uma irmã e ela queria que eu fosse na casa dela fazer uma campanha de oração para Deus libertar o marido dela. Pastor, eu queria que o senhor viesse aqui na minha casa, eu moro numa cobertura, e logo encheu a boca, eu moro numa cobertura aqui na Zona Sul, mas eu não aguento mais esse homem desfilando com um monte de mulheres e fica me traindo, e eu não aguento mais isso. Aí no auge da fala, disse assim, e ele fica falando que se eu não quiser, ele me larga e eu volto lá para a Baixada, Deus me livre eu voltar para aquele lugar horrível, eu não volto para lá mais não. Aí veio um negócio assim, já viu aquelas revelações que vem? Aí eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para a irmã. Ela, faça, pastor. Eu falei, vem cá. Quando a senhora conheceu esse homem, ele já era casado? Pastor. Pastor, tipo assim, né? Louvado seja Deus, amém, aleluia. Eu falei, irmã, como é que a senhora conheceu ele? Ele já era casado, irmã? Pastor, mas ele disse que estava em crise no casamento. Ele já estava em crise no casamento, né? Aí eu conheci, a gente foi ficando, mas ele falou para mim que ia casar comigo. Ele vai largar ela para casar comigo. Eu queria que o senhor orasse para Deus libertar ele, para ele largar aquela bruxa e casar direito comigo, e a gente ficar firme no evangelho. O senhor vinha fazer uma campanha aqui, eu vou te dar uma oferta considerável para abençoar o seu ministério. E eu te confesso que eu estava precisando, tá? Aí eu lembrei, sabe de quem? Lembrei do Acã. Falei, rapaz, é a capa babilônica, Satanás. Aí eu falei, irmã, deixa eu dizer duas coisas para a gente encerrar a nossa conversa. Falei, número 1, eu não conheço um jeito certo de fazer a coisa errada. Começou errado, vai terminar errado. Deus não vai desfazer uma família para a senhora construir a sua. Segundo, quem dá a vaca que dá o leite de graça, ninguém vai querer pagar pela vaca. E em último lugar, minha santa, quem casa por interesse não pode reclamar de ser tratada como objeto. Oi, alô? Desligou. Me bloqueou das redes sociais. Nunca mais falou comigo. Que pena, fiquei tão triste. Mas se é alguns que eu conheço, fazia chamada de vídeo lá na cobertura. Estou aqui, igreja, louvado seja Deus. Olha Deus me honrando na terra. Eu prefiro ser como Davi, o anônimo no pasto, cheio do Espírito Santo, do que um Saul no trono endemoniado. Pegou? A igreja que tolera Jezabel é a igreja que flerta com o mundo, que aceita o pecado como se não tivesse nada a ver. Meu irmão, olha para cá. Mais importante do que ter o seu nome arrolado no hall de membros da igreja, é ter o seu nome arrolado no livro da vida. E detalhe, não tem jeito. Se o pastor não cobrar de você hoje, vai chegar um tempo que você vai ser cobrado pelo sumo pastor, e não vai ter jeito, porque todas as criaturas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia nós temos que prestar conta, não tem para onde correr não. Então isso é muito sério, gente. Nós temos que tomar cuidado, porque isso está acontecendo demais. Essa mulher se dizia profetisa, e o que ela fazia? Ela ensinava, enganava aos membros da igreja que se prostituíssem e comessem dos sacrifícios da idolatria. Veja isso. Como eu disse, provavelmente fosse a esposa do pastor, e por isso tinha toda essa influência. O Senhor Jesus deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu, porque considere, Deus ainda dá tempo. De novo, Deus ainda dá tempo. Por quê? Porque na verdade Ele é justo. Então Ele sempre fala, e quem sabe Ele falou usando o próprio João como responsável por essas igrejas, exortando, dizendo, se arrependa, isso está errado, isso é pecado. Ei,
Você acredita que esses dias eu fui confrontar alguém e alguém me disse assim: pastor, eu sei que eu estou errada, eu sei que se Jesus voltar agora eu morrer, eu vou para o inferno, mas eu estou feliz e é isso que eu quero. Você sabe que eu ouvi isso de alguém que tem a consciência que está errada, sabe que se Jesus voltar ou se morrer vai para o inferno, mas ela está bem. Bem aonde? Quando? Como? Então considere, ei, se o inferno é aqui, aqui se faz, aqui se paga, pagar aqui é mole, eu quero ver pagar na eternidade, porque tudo que a gente faz aqui acaba ecoando na eternidade, meu irmão, e só se morre uma vez, não tem como voltar não. Então olha para cá, se a gente quer ir para o céu, de glória com o Senhor, a gente precisa se arrepender agora, aleluia, a gente precisa buscar a santidade agora, porque o céu é real e é para lá que eu quero ir. Mas alguém quer ir comigo? Levante a mão e adore a Deus, porque Ele está aqui. Então veja isso, estou caminhando para o fim. Depois você vai perceber o sofrimento e as consequências por conta desse pecado que atuava nessa igreja. O Senhor Jesus vai dizer no verso 22, olha o que ele diz: eis que a porei na cama, ou numa cama. Detalhe, o lugar que ela usava para o pecado, que era a cama, o Senhor Jesus iria usar como punição. De novo, o lugar que ela usava para o pecado, que era a cama, no adultério, o Senhor Jesus está dizendo: eu vou te pôr na cama. Ou seja, aquilo que você usou para o pecado, eu vou usar para te punir. Não estou generalizando, mas parafraseando. É como se fosse essas doenças DSTs, como se fosse uma AIDS, por exemplo, ia tomar conta dela, porque a maioria dessas doenças é fruto de pecados na área sexual. Então o Senhor Jesus está dizendo: já que você usou a cama para o pecado, eu vou usar essa cama como punição para a sua vida. Meu Deus do céu, gente. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: a lei da semeadura, tudo aquilo que você planta, você vai colher. De novo, tudo aquilo que você planta, você vai colher. É por isso que eu sempre digo o seguinte: se a lei da semeadura é algo real, a lei da semeadura, ela alegra ou preocupa? Quando você sabe o que você está plantando, na verdade você se alegra, porque quem sabe o que planta não tem medo do que vai colher. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6, ele vai dizer: cuidado, de Deus não se zomba, porque Ele não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem semear, isso Ele também ceifará. O que semeia no Espírito colhe a vida eterna, mas o que semeia na carne colhe corrupção. Eu tenho uma boa notícia para te dar: se você anda semeando no Espírito, você vai colher a vida eterna. Aleluia! Então isso aqui é extraordinário. Detalhe, mas o Senhor Jesus disse que, além de ela ser punida exatamente no local onde ela praticava os seus pecados, o Senhor Jesus também disse que feriria de morte os seus filhos. E os filhos da Jezabel aqui eram aqueles que na verdade deram ouvidos àquilo que ela ensinava, aquilo que ela implantou no meio da igreja. A minha oração e meu desejo é que Deus arranque o espírito de Jezabel dos nossos altares. A minha oração e desejo é que Deus arranque do meio da igreja esse espírito de Jezabel que vem tentando, está entendendo, contaminar a igreja, influenciar negativamente, para que o pecado tome conta dos nossos altares, da nossa igreja. A poder no nome, no sangue de Jesus. Que Deus guarde a tua vida, a tua mente, o teu coração, e que você seja livre para a glória e para a honra do Senhor, desse espírito maligno que tem tomado conta da igreja. Mas considere isso aqui, eu vou encontrar a solução também. Olha o que diz o verso de número 24. Porém eu vos digo, aos restantes que estão aonde? Em Tiatira, aos restantes, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém. Considere isso aqui. Eu vejo que nesta igreja, muita gente se corrompeu, muita gente deu ênfase, aceitou a doutrina que Jezabel estava trazendo, implantando para aquela igreja. Mas o que alegra o meu coração é que nessa igreja tinha um grupo que decidiu ser fiel. Nessa igreja tinha um grupo que decidiu ser santo e permanecer naquilo que aprendeu, e permanecer na vocação em que foi chamado. Olha para cá. Alguém podia dizer: mas todo mundo aqui está em pecado. Quem seguia a Cristo estava dizendo: eu não sou todo mundo. Era alguém dizendo: eu não pude impedir que a doutrina de Jezabel entrasse aqui,
mas eu posso impedir que a doutrina de Jezabel entre aqui. Eu não tenho influência e poder sobre esta doutrina, mas eu decido o que eu faço com ela. Ela chegou aqui, mas ela não vai chegar aqui. Esses dias lá na igreja eu preguei uma mensagem sobre a família de Noé. Eu falei sobre lições da família de Noé. E uma coisa que me chamou a atenção sobre as lições da vida de Noé é o seguinte: você vai perceber que o gênero humano havia se corrompido, sim ou não? A humanidade estava distante de Deus. Mas eu aprendi com Noé e com a sua família, é que enquanto todos fugiam de Deus, Noé decidiu andar com Deus. De novo, Noé decidiu andar com Deus. Então guarde isso aqui. Ainda que você conheça alguém, começou bem, e hoje está afastado porque aceitou a doutrina de Jezabel, você vai ficar triste. Mas você está decidida a continuar servindo ao Senhor. Veja, eles não se afastaram da igreja, continuaram lá, mas o que entrou na igreja não contaminou eles. Vou repetir, o que entrou na igreja não contaminou eles. Sabe qual é a lição que eu aprendo? Eu decido o que eu vou fazer com aquilo que vem a mim. E qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente tem uma forte tendência de modelar tudo que é errado, tudo que é ruim. Quem devia ser exemplo não é por que eu vou ser, devia ser o contrário, né? Já que alguém que devia ser o exemplo não é, eu vou ser, porque eu não quero ser semelhante a ele. Já que eu tenho a consciência que ele está errado, e isso é pecado, por que eu vou fazer também? Naquele grande dia, eu não vou poder atribuir a culpa a ninguém, eu vou ter que dar conta. Eu vou repetir, eu vou ter que dar conta. Então veja, a solução é essa. Aos restantes que não têm essa doutrina, que não conheceram as profundezas de Satanás, por que o Senhor aqui está usando a expressão as profundezas de Satanás? Porque essa mulher que se dizia profetisa, ela dizia que na verdade o que ela ensinava eram as profundezas de Deus. De novo, o que ela ensinava eram as profundezas de Deus. Mas sabe como que o Senhor Jesus viu? Como as profundezas de Satanás. Então veja, ela dizia que o que ela estava ensinando era tão profundo, que na verdade nem o pastor tinha o que ela ensinava, e ela chamava de profundeza de Deus, mas Jesus, que conhece o oculto, o profundo e as obras, vai dizer, isso é profundeza de Satanás. Agora veja, muita gente nessa igreja desceu ao fundo das profundezas de Satanás, mas tem alguém na igreja dizendo, eu vou ficar aqui. Quem quiser ir para as profundezas de Satanás que vá, mas eu decido, eu vou continuar andando sobre as nuvens. Eu vou continuar andando com o meu Deus, porque o céu é real. E a Bíblia vai dizer que para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então eu vou continuar buscando de cima e não vou descer a profundeza de Satanás. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra gloriosa. Então veja, e o Senhor diz mais ainda no verso 25, eu já estou terminando. Mas o que tende, retende-o até que eu venha. Aí continua a leitura, o verso 26. E ao que? E ao que? O que vem à tua mente na expressão ao que vencer? Significa dizer que nós estamos numa luta, Agora veja, infelizmente, muita gente vai começar lutando e não vai perseverar nessa luta. Vai desistir no meio do caminho, vai ser influenciado, vai ser dominado, talvez por uma Jezabel dessa da vida, mas tem um grupo que está decidido a continuar lutando. Vou repetir, mas tem um grupo decidido a continuar lutando. Esse grupo está aqui? Esse grupo está aqui no mapa, tá? Glória a Deus. Veja, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas, não é as obras de Jezabel, não é o que essa mulher está tentando implantar no meio da igreja, mas aquele que vencer, aleluia, mas aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, olha o que o Senhor está dizendo, eu lhe darei poder sobre as nações. De novo, eu lhe darei poder sobre as nações. O Senhor está dizendo que vai te dar uma autoridade privilegiada. De novo, Ele vai te dar uma autoridade privilegiada. Ele vai te dar poder sobre as nações. De novo, poder sobre as nações. Parou por aí? Não. Olha o acesso que também é prometido. Continua a leitura, veja, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe considerei poder sobre as nações.
Verso 27, com vara de ferro a regerá. Olha aí o poder privilegiado. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Agora veja, verso 28, isso aqui é para glorificar. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Veja, o Senhor está dizendo que vai nos dar aqui uma bênção extraordinária. E qual é a bênção extraordinária? Ele vai nos dar a estrela da manhã. E a estrela da manhã aqui é representada pelo sol. Não entendeu? Nós teremos para sempre o Senhor Jesus conosco. Isso ninguém poderá roubar e tomar de nós. Nós teremos acesso à estrela da manhã. Aleluia! Nós teremos acesso à estrela da manhã. Agora veja, tem um alerta para que a gente encerre. Está no verso 29. Quem tem, ouça o que o Espírito diz no plural, as igrejas. Isso é um alerta, porque considere, o maior desafio não é uma conferência dessa de uma semana, o maior desafio é esse, quem tem. O que eu vou fazer com cada uma dessas ministrações que eu estou recebendo aqui todos os dias? Porque a conferência vai acabar. Mas não adianta você vir para uma conferência como essa, todo dia ser liberada uma palavra sobre a tua vida, e aqui você se arrepia, aqui você é tocada, alguns até choram, mas quando a conferência acabar, você fez ouvido de mercador, você não guardou e não praticou exatamente o que Deus falou com você desse altar. Então guarda isso, quem tem ouvidos. Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa para a sua vida. Precise ir muito longe não. Quando você lê, quando você abre as redes sociais, entra na internet, você começa a ver uma igreja muito diferente daquilo que Deus tem, na verdade, falado sobre o que é a igreja. E como eu disse no início da minha fala, muita gente vem à igreja, mas não se tornou igreja. Muita gente vem à igreja, mas nunca foi a Cristo. Agora guarde isso aqui. Seja diferente. Não se compare a ninguém. Não relativize as coisas de Deus. Não seja tolerante com o mundo. Não seja tolerante com o pecado. Você é noiva, diga amém. Você é noiva, diga amém. E olha para cá. A noiva não flerta com o mundo. A noiva não trai o noivo. Jesus não tem amante, Jesus tem uma noiva. Eu vou repetir. Jesus não tem um amante, Jesus tem uma noiva. A noiva não trai. A noiva não flerta com outro que não seja um noivo. E aguarda o maravilhoso dia do encontro que vai ser o casamento de Jesus com a igreja. Agora aguarda isso aqui. Você já percebeu que num casamento comum aqui na terra, quando o noivo chega, ninguém liga para ele, não é verdade? Eu nunca vi a igreja se levantar quando o noivo entra. A igreja não fica de pé com o noivo. Mas quando a noiva chega, a igreja levanta. E todo mundo quer olhar o vestido, o tamanho da cauda, não é verdade? Todo mundo quer ver o véu, não é? A igreja se levanta e aquela reverência para receber a noiva. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando a última trombeta soar, as atenções não estarão concentradas na noiva, mas as atenções estarão concentradas no noivo. E eu gosto do Salmo 24. Levantai, ó portas, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Esse é o coral da igreja. Do lado de dentro, o coral dos anjos pergunta: quem é o Rei da Glória? Aí o coral da igreja aponta para ele e diz: é ele. Ele é o Rei da Glória. 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 Você pode ficar de pé por um instante? E sabe, irmãos, já já isso vai acontecer. Deixa eu te dizer isso aqui. Ainda ontem no culto da nossa igreja, na nossa igreja, eu estava falando sobre a bendita esperança do crente. E guarda isso. Quando a gente fala de bendita esperança, por que uma bendita, entre aspas, esperança? Porque considere, a esperança é comum ao ser humano. Quando você pega a definição da palavra esperança, você vai perceber que esperança, na verdade, tem a ver com algo que você espera, que você anseia, que você anela.
Não é verdade? Então considere, quem trabalha, anseia, anela e tem esperança que vai receber o seu salário, sim ou não? Então, a esperança é isso, aponta para alguma coisa que está por vir, que está por chegar, mas são coisas seculares, sim ou não? Mas a esperança do crente não é uma esperança comum, não é uma esperança terrena. A esperança do crente é bendita, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a si mesmo se deu para purificar um povo todo seu, zeloso, especial e de boas obras. Agora considere isso aqui, porque isso aqui é extraordinário. E eu, assim como Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer: quando a última trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos. Perceba a expressão nós, porque Paulo se incluía nisso. Ele acreditava que fazia parte da dispensação do arrebatamento da igreja ainda em vida. Ele acreditava que Jesus voltaria, ele estando vivo. Mas quando ele escreve a sua última carta, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, ele vai dizer assim: já estou sendo oferecido como oferta de libação, e já o tempo da minha partida é chegada. O que Paulo está dizendo? Eu aguardei até hoje o arrebatamento da igreja, para que eu subisse junto com a igreja ainda em vida, mas eu sei que a trombeta não vai tocar para a igreja agora, mas a trombeta vai tocar só para mim, então guarda isso. Eu também aguardo ouvir o som da trombeta, aleluia, em vida para a igreja, mas eu sei que se a igreja, aleluia, não for arrebatada comigo em vida, eu sei que ela pode tocar para mim a qualquer momento, e o meu coração está anelante por esse dia, e o meu coração clama: Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata. E eu quero orar pela igreja e com a igreja. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Para quê e por quê? Porque eu quero orar para que Deus blinde a tua mente e a tua vida de toda a doutrina de Jezabel, para que você continue fiel. Eu vou repetir: para que você continue fiel, para que você continue santo, santa, aleluia, para ouvir o soar da última trombeta. Jesus vem, 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 aleluia. Chegue mais para frente, por favor. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e comece a orar. Comece a falar com Deus agora. Não espere por mim, vai orando. Ninguém melhor do que você para conhecer a sua estrutura, como está a sua vida diante de Deus. Eu não estou aqui para lhe acusar, mas a minha intenção e desejo é te aproximar de Deus. A minha intenção e desejo é que Deus possa revestir você com toda a sua armadura, para que você possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, para que Deus blinde você de toda doutrina maléfica e maligna, que nenhuma doutrina desses que se dizem profetas ou profetisas possa influenciar você e desviar você do caminho e te afastar do céu que um dia Deus te prometeu. Por isso comece a orar agora, vai falando com Deus agora, isso. Ore, tem gente chorando aí, isso é a presença de Deus, é o poder de Deus, Ele te conhece, isso, adore. Senhor, aí está a tua igreja, aí está o teu povo diante da tua presença. Deus, tu conhece cada vida, cada coração. Deus, eu preguei a tua palavra, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, eu entreguei, eu preguei, mas eu sei, Senhor, que eu sou limitado. Então Deus, aonde o pregador não conseguiu entrar com as suas palavras, entra agora com a tua presença, entra agora com a tua glória, com o teu poder, que o teu Espírito possa prescrutar o imprescrutável, sondar o insondável e penetrar o impenetrável, que o teu Espírito agora comece a arrancar todo desânimo, toda fraqueza, tudo aquilo que está tentando, ó Deus, impedir que o teu filho, que a tua filha, aleluia, busque ao Senhor e se aproxime da tua santidade, seja queimado agora em nome de Jesus, que a presença, que a unção, que o poder e que o fogo de Deus te queime agora. Recebe graça, oh, vai adorando, vai glorificando, vai adorando. Adore ao Senhor, levante as suas mãos e dê liberdade ao Espírito, dê liberdade ao
Espírito, noiva. Oh, noiva amada do Senhor. O maravilhoso está aqui nessa noite.